Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Oremos. Santo, Santo, Santo és tu, ó nosso Deus. Muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos oferece. Continuamos a te agradecer porque o Senhor é bom para conosco e o seu amor se renova em nós a cada manhã. Continuamos a te pedir que do alto o Senhor perdoe os nossos pecados e aceita-nos como pecadores arrependidos para podermos receber a tua bênção nesta manhã. Agora, ó Pai, te dedicamos as nossas vidas ao teu serviço e te pedimos, venha Senhor nos abençoar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Daqui fala a pastora Benfilha Etosse da Silva Supuleta, a partir do Sínodo Provincial de Benguela. Hoje, 17 de agosto de 2026. O texto bíblico base da nossa meditação foi extraído da segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e espontânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de tudo comparação. Palavra do Senhor. Hoje somos chamados a meditar no tema: o nosso homem interior se renova de dia em dia. O nosso homem interior se renova de dia em dia. Meus irmãos e minhas irmãs, Coríntio é uma comunidade cristã que o próprio apóstolo Paulo tinha fundado ao escrever a segunda carta aos Coríntios. Paulo faz lembrar a comunidade cristã a corruptibilidade do corpo e a incorruptibilidade da alma para aqueles que creem em Cristo e vivem verdadeiramente com Cristo e o buscam em espírito e em verdade. O apóstolo Paulo refere-se às fraquezas humanas, de certo que a força de Cristo é maior para todos aqueles que creem em Deus. Paulo aprofunda a doutrina de que viver e acreditar em Cristo tudo muda, porque por meio de Cristo nós recebemos a reconciliação de Deus. Ou seja, Deus suplanta o pecado que nos separa do seu amor. Quando estamos ligados a Deus, Ele já não olha para o nosso pecado, mas nos reconcilia com Ele. Paulo encoraja os crentes de Coríntios e a todos nós de que em meio ao sofrimento, em meio às dificuldades e às tribulações, Deus está sempre presente e se manifesta para todos aqueles que creem nele e os renova de dia em dia. O nosso homem interior se renova de
de dia. Irmãos e irmãs, estamos diante de uma palavra de fé e cada dia que passa nós devemos olhar para Cristo com fé. Para quem não tem fé, a morte é o fim de tudo. Mas para quem está comprometido na fé em Jesus Cristo e segue Jesus, a morte é uma passagem para a dimensão definitiva da vida. Meu irmão e minha irmã, o nosso corpo mortal desgasta-se, desfaz-se na vida terrestre, mas para todos aqueles que creem em Deus por meio da ressurreição em Jesus Cristo e tenham feito o bem nesta vida terrena, viverão eternamente com Deus na glória e na nova vida a eterna. Lembrar, meus amados irmãos, que a nossa morada terrena é comparada a um acampamento. Sabemos que o acampamento é temporário. A qualquer momento desmontamos as tendas, porque nesta vida não temos morada estável, morada permanente. Não há morada permanente para o homem nascido de mulher. O homem e a mulher nascidos de mulher vivem breve tempo. Por isso, meus irmãos, queremos mais uma vez exortar que estamos de passagem e somos passageiros, peregrinos. Para o ser humano, este mundo é o lugar onde viemos construir a nossa história, cujo o fim é a comunhão e participação na própria vida divina. Para todos aqueles que enquanto vivem neste mundo andam com Deus e vivem o que é de Deus, vivem o que é de Deus, Paulo, por meio deste, nos quer ensinar que um dos resultados da morte e a ressurreição de Cristo é o facto de que se alguém está em Cristo, é nova criatura, de forma que as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. E desta maneira o crente renova o seu interior por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. A morte é para o crente como nos explica Paulo no texto que lemos. A morte é uma passagem da vida terrena para outra dimensão da vida, a vida eterna. E Paulo continua a ideia da vida ser passageira neste mundo, quando no capítulo 5, versículo 10 da segunda epístola aos Coríntios, ele diz: porque importa que todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Meu irmão e minha irmã, quando todas as coisas terminarem, quando Cristo voltar para o julgamento final, não importa quem, todos compareceremos perante o tribunal de Cristo para prestarmos contas do bem e do mal
que tivermos feito neste corpo. O nosso homem interior se renova dia a dia. Minhas irmãs e meus irmãos, enquanto vivermos, teremos tribulações de várias ordens, que muitas delas nos levam à fraqueza física e espiritual. Mas para quem milita com Cristo, as aflições e as tribulações são leves e transitórias, e o seu interior não se corrompe, pelo contrário, renova-se dia a dia, sabendo que as tribulações momentárias do mundo não são para comparar com a glória que nos espera, como o próprio apóstolo Paulo afirma na carta aos Romanos 8:18, pensando que os sofrimentos dos momentos presentes não se comparam com a glória futura que deverá ser revelada em nós. Por isso, minhas irmãs e meus irmãos, enquanto caminharmos neste mundo, devemos esvaziar o nosso interior, para que o Espírito Santo habite em nós e renove o nosso interior dia a dia. O nosso homem interior se renova dia a dia. Meus amados irmãos, sem Deus, as tribulações, as dificuldades da vida e o sofrimento podem destruir o nosso interior. E ficamos sem ânimo, sem esperança e desfalecemos. Pouco a pouco, a ponto de perdermos a glória. Para que isto não aconteça, é importante enfrentarmos as dificuldades com fé, para o nosso interior se renovar dia a dia. E nesta manhã somos convidados a olharmos para Cristo, que nos renova todos os dias. Somos convidados a abrir os nossos corações e esvaziar todo o mal. Somos convidados a abrir os nossos corações e renovar tudo, mas tudo que não constrói as nossas vidas, para vermos a nova vida na glória que há de vir quando Cristo voltar. Que Deus nos capacite, que Deus nos ensine, que Deus nos renove dia a dia. Amém. Oremos. A bênção de Deus onipotente, Criador de todas as coisas, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, nosso mediador e consolador, renove o nosso interior dia a dia para a glória que há de vir. Amém.